Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Não se esqueçam, o princípio da sincronicidade. E hoje teremos mais um episódio com uma história absolutamente interessante e eu tenho certeza que vocês irão gostar muito. Eu aproveito para pedir para você se inscrever no canal. De verdade, isso é muito importante. Tem muita gente que às vezes assiste o programa e fala assim, nossa, eu esqueci de me inscrever. Não deixe de se inscrever, é muito importante. E mais do que nunca, comente todos os nossos episódios. E compartilhar muito, gente. Quanto mais você compartilhar, mais relevância o nosso projeto terá. Bem, é isso, mais um 1818. Oi, pessoal, aqui quem tá falando é a Ana Clara Lambert. Espero que vocês estejam tendo uma boa fim de ano aí, esses momentos de festas, que você esteja tendo um bom momento aí. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Viviane. Oi, Vivi, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que tá assistindo de casa? Muito boa noite, meu nome é Viviane, como vocês já me apresentaram. Eu sou nutricionista, também palestrante na área de nutrição, e também representante comercial. Meio diferente, né? Mas a gente consegue aí conciliar. Até brinco que eu sou como o pai do Cristo, tenho vários empregos, né? Os Júlios, né? E trabalho na evangelização do Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Eu sou coordenadora da evangelização lá. E hoje nós estamos trabalhando com a metodologia da evangelização de espíritos. Tá. Muito bem, então vocês já perceberam que hoje nós vamos ter aqui muita coisa para conversar sobre a evangelização através dos espíritos, né? Que é uma metodologia e vai ser bem legal você explicar isso para nós. Então você agrega trabalho, né? A sua carreira como nutricionista e ao mesmo tempo toda essa sua missão voltada para as pessoas, né? E todo um estudo em relação à questão da espiritualidade. E agora eu te pergunto, Viviane, como é que foi tua infância? Como que você cresce? Foi numa família já espírita ou uma família de outra religião? Como que isso foi se solidificando, consolidando no seu espírito, né? Então, eu cresci na Igreja Católica. A minha mãe, ela foi catequista. Aliás, a minha mãe é minha inspiração de vida, porque ela era catequista, então a igreja na época estava reformando e os encontros aconteciam na nossa casa. Tá. Então, ela convidava as crianças, eu achava aquele encontro assim sensacional. Eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim. Aí ela fazia um chazinho da tarde para as crianças, eu achava isso, nossa, é assim que eu quero fazer. E cresci com isso na minha cabeça. E aí, com o decorrer do tempo, a minha mãe acabou buscando o espiritismo. Ah. E foi ela que me apresentou o espiritismo. Isso já mais ou menos quando eu tinha uns 18, 19 anos. E aí ela ingressou na evangelização. Entendi. Eu mesmo ingressei em 99, já fazem 24 anos que eu tô lá na evangelização. Tá, no mesmo lugar. Teve um período que eu me afastei, tá. Mas eu continuei como evangelizadora em outro centro onde eu estava morando. Entendi. Então, nunca deixei de ser evangelizadora. Tá. Né? E aí, foi nessa a oportunidade que hoje eu coloco a evangelização em todos os setores da minha vida. A evangelização é a base da minha vida. Tá, que legal. Na verdade, a filosofia de vida Exato. Que você hoje carrega, né, no seu espírito, no seu ser, é exatamente o espiritismo. Agora, você então fez os ritos católicos, sim, catequese, passou por todo o processo de formação, que é uma base muito, muito interessante também, né? Importante. Sim, a gente aprende com todas as religiões. E a minha família é muito grande, então eu tenho tias evangélicas, tias Testemunha de Jeová, também do Candomblé, então tá tudo bem eclético. Bem eclético, e a gente fala de espiritualidade, todas elas falam de Deus. Sim. Né? A gente tem que respeitar, porque quando a gente fala de religião, a primeira coisa que eu falo eu acredito em Deus.
Eu acredito na reencarnação. Eu acho que esse é o princípio. Tá. Agora, você falou uma coisa interessante que é o princípio do 1818, né, do podcast. É exatamente trazer pessoas que entendem Deus de maneiras diferentes, mas o frigir os ovos é que todos, na verdade, querem e desejam o amor universal, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, e até aqueles que não creem em Deus, né, também têm voz aqui, porque também, é claro, eles também têm uma forma de pensar, um mecanismo, um sistema, mas o que eles querem é a mesma coisa que as pessoas que são espiritualistas ou evangélicas, cristãs de modo geral, né? Eu acho que o importante é a gente lutar por uma sociedade que haja essa harmonia. Sim. Que as pessoas se respeitem, independente da sua forma de ver a vida, Deus e etc. Sendo do bem é o que a gente quer, né? Então eu acho que essa formação que o brasileiro tem, porque o brasileiro é muito isso, né? Nós temos, não teve, eu acho que nenhum convidado aqui que já não visitou religiões diferentes antes, de repente, chegar num local ou numa denominação que a pessoa se sentiu efetivamente identificada ali, né? Então, muitos vieram do catolicismo, a grande maioria, é interessante isso, né? Depois migraram. E é exatamente essa idade aí, né, filha? 18, 16, 17, que começa essa busca. E como é que foi esse primeiro local? Você chegou, é diferente, né, da doutrina católica. Sim. E aí como que foi esse primeiro momento, esse choque? Porque é uma diferença doutrinária, né? De visão, de enxergar as coisas. Como foi para você? Então, eu já estava acompanhando muito pela Rádio Boa Nova. Tá. Então, eu estudava muito, porque tem muitas palestras, cursos mesmo dentro da rádio. Então, já estava começando porque a gente começa a ter dúvidas. E a doutrina espírita, ela traz muitas respostas. Isso. Então, já começou a me despertar mais curiosidade. E, na época, eu era mãe, já fui mãe com 22 anos. E minha Jovem, filha já estava com 2 aninhos. Tá. Então, eu quis levá-la na evangelização. E aí, eu acabei ficando, porque ela era muito grudada, muito apegada, ficando junto com a minha mãe. E aí, continuei. Foi a oportunidade, eu falo que a grande oportunidade que duas pessoas que marcaram muito minha vida, que é a Ângela, que deu essa oportunidade de eu ser evangelizadora, que foi a base, né, de tudo. Se ela não tivesse dado essa oportunidade, eu não estaria, né, com esse pensamento, talvez, Entendi. que eu tenho hoje. E eu digo também que teve um outro momento que trouxe, né, que a Ângela trouxe essa oportunidade da doutrina, e outro momento que trouxe a metodologia, que me apresentou o professor Eurípides Barçanufo, que foi a Eliana. Eu falo que ela é a minha estrada de Damasco, Tá. de Paulo, Tá. que descortinou assim, que ampliou muito mais o conhecimento da doutrina para mim. Então é um divisor de águas mesmo. Tá. E a Ângela, ela, como você cita, ela foi a tua grande primeira inspiração, né? Ela já tinha esse trabalho, já vem com esse trabalho há muito tempo. Conta um pouco para nós sobre ela. Ela foi a nossa coordenadora, né? Tá. Até 2019. Tá. Então, aí de uns anos, né, anteriores a 2019, a gente ficava muito junto, eu ajudava ela bastante, ela foi me dando bastante oportunidade, Tá. e ela falava, daqui a pouco eu passar para você. Eu não quero não, eu tô aqui para te ajudar, eu sempre falava assim. Nunca pensava realmente. E aí, teve esse momento, e ela conversou comigo, de transição, e aí ela passou, né, a coordenação para mim, e foi na época da pandemia. Então tudo mudou, foi uma coisa assim muito né, desafiadora. Sim. Porque como levar a evangelização num momento que a gente não estava junto. Então foi um desafio ali naquele momento. Né? Ainda a gente buscou, e foi nesse momento eu busquei uma nova metodologia, queria colocar, e de que forma? Estava também aprendendo tudo, né? Sim. E quando você hoje coloca a ideia
da evangelizadora, como que é esse processo? São palestras, são histórias, são contos, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo Kardec, como que, segundo o Espiritismo, como que você trabalha nesse processo com crianças, tem também para adultos? Como funciona esse processo? Então, hoje nós trabalhamos com toda a família. Tá. Então, a base é o Evangelho de Jesus. Através da doutrina espírita, tá, né, na visão da doutrina espírita. É uma metodologia, não muda nada, tá, não traz nada de novo, ela só renova os ensinamentos. Então, dentro dessa metodologia, nós utilizamos recursos como a natureza, a música, a arte, pintura, para falar de Jesus. Entendi. Como Jesus fazia? Jesus, ele contava histórias, então a gente conta histórias que tocam a alma. Ele usava a natureza como os lírios do campo. Então, teatro também a gente utiliza bastante, porque trabalha sentimentos, né? Isso. Disciplina, o respeito do momento de cada um. Então, assim a gente vai trabalhando cada um ali. Mas tem sim os estudos, porque a própria doutrina nos fala, né, sobre os estudos constantes. Isso. E a gente trabalha aqui com esse livro, que é a Evangelização de Espíritos. Tá. O que é evangelização de espíritos, tá? Isso. Esse é um método que quem trouxe foi o professor Eurípides Barçanufo, e hoje quem dá continuidade é a Alzira, a sobrinha neta dele, tá, e ela, inclusive, né, na época do professor, ele montou uma escola de instrução pedagógica, e todo o material pedagógico, ele é psicografado. Isso que eu ia perguntar. Interessante. E dentro dessa metodologia, então eles utilizam a natureza para falar de matemática, para falar de história, de todas as matérias. Então é bem interessante, porque a ideia é reverberar no espírito. Entendi. É compreender as necessidades do espírito, porque se nós somos espíritos, aquela criancinha pequena é um espírito com bagagens. Então eu tenho que entender as necessidades dele, eu tenho que conhecer esse espírito para poder colocar e reverberar todo o ensinamento dele, né? Mas para isso, eu preciso estudar, trazer esse conhecimento, mas vivenciar. Não adianta eu só ter esse conhecimento na teoria e não vivenciar. Como você falou agora há pouco, não adianta eu ser um espírita não praticante. Divaldo fala isso. Isso. E é muito melhor ser um ateu amoroso, né? Que coloca ali, né, a prática do amor. Prática. Isso. Então, não adianta a gente ter todo esse conteúdo se eu não vivenciar. Eu tenho que ser exemplo. Isso. Ter coerência naquilo que eu faço. No nosso dia a dia, né? Exato. E esse livro em específico, ele é psicografado? Esse daqui foi também psicografado. Os livros da Alzira, a maioria são psicografados. Tá. E ele é de fácil acesso? Como que é para a pessoa? Sim, ele tem, é da editora CAC, então é editora Esperança e Caridade. Né? É só entrar no site e tem ele lá, né, fácil acesso. Legal. Então a base do trabalho hoje de vocês, esse é o livro que é o alicerce teórico para, claro, o trabalho todo prático que vocês vão exercer. Isso. Né? E é para a família toda ao mesmo tempo ou vocês dividem crianças, pais, como funciona? Nós dividimos as fases existenciais, né? Tá. Então, tem desde a bebês do ventre, que são as mãezinhas gestantes, tá, porque são espíritos que estão vindo ali. Então, trabalhar essa integração da mãe com o filho, depois a pré-infância e toda a infância, né, desde zero, desde bebê até a mocidade. Né, todas as fases, né, da criança, do adolescente. Trabalhamos também com a família, que é a base de tudo. Sim. E com a melhor idade também. Também. Isso. Na verdade, esse livro, ele não vai dar para nós modelos, forminhas de como falar para cada um. Porque a gente precisa entender as necessidades, sim, de cada espírito. Então, eu achei até interessante que a primeira vez, porque 2 vezes no ano tem seminário lá em Sacramento, para falar da evangelização de espíritos, né?
E a primeira vez que eu fui, eu falei, ai, que bom, vou aprender como que eu tenho que fazer minhas aulas e tal. Quando eu cheguei lá, não é nada disso. Eu tenho que entender primeiro eu. Sim. São estudos para entender Autoconhecimento. o autoconhecimento, descortinar as minhas amarras, né? As arestas e entender o meu ser espiritual para poder auxiliar o outro. Então é isso, né? Entendendo as fases existenciais. Então esse livro ele vai falar isso, né? Das fases existenciais, da compreensão da nossa reencarnação, do sentido da nossa reencarnação, né? E assim eu vou auxiliar o outro e me ajudar. Quando a gente auxilia o outro, a gente está nos ajudando. Você está crescendo também e se transformando também, né? Exato. Agora, Vivi, dentro desse processo, né, de formação, é semanal? Vocês têm encontros? São periódicos, né? Como funciona isso no dia a dia mesmo, na prática? Uhum. Então, nós temos as aulas, acontecem todos os sábados, das 9 às 10h30, lá no Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Tá. Uma vez, então, é semanal, né? Mas a gente até fez uma reunião sábado falando sobre isso. Porque não é ir lá, evangelizar e ir embora. Não tem como. A gente sabendo de tudo isso, não é conviver, é relacionar. Eu preciso relacionar. Então eu tenho que... Agora mesmo a gente está de férias, né? Entramos em férias e vamos retornar em janeiro, no dia 27. Mas nesse período, a gente tem que manter o contato, porque é uma família espiritual. Sim. Né? Então continuar acolhendo, né? Trazendo as conversas, porque... O encontro acontece aos sábados, mas a gente precisa estar sempre ali, né, trazendo esse amparo, acolhendo, porque todos nós temos as nossas necessidades, né? Sim, criando as conexões, né, Exato. com as pessoas. E esse trabalho, ele é muito importante, né, porque pensar a sociedade hoje, as pessoas estão, assim, sofrendo com todo tipo de pressão, né, e cada um responde a essas pressões de uma forma. Né? Outras pessoas são mais resilientes, outras menos. Também tem momentos que a gente está mais resiliente, outros momentos não. Né? Isso é muito pessoal, é muito momento. Quer dizer, você tem uma vida inteira aí e a gente tem altos e baixos, isso é inevitável. Né? Agora, quando você tem esse amparo, né, espiritual, que você se sente acolhido, parte de algo, você se fortalece mais para poder superar esses desafios todos aí que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? E no caso de vocês, você entende isso, você falou lá no começo, a sua vida hoje é totalmente pautada na evangelização e você entende isso como uma missão mesmo, verdadeira, espiritual. Hoje você, através do seu autoconhecimento, você já percebeu isso e é daqui para frente a tua grande missão, é isso? Exato, meu trabalho profissional, por exemplo, é lógico que eu não falo de religião. Claro. Né? Mas eu tenho que colocar a nutrição reverberando no outro, que ele possa sentir a importância daquilo. Então, eu trabalho com a escola. Então, todo o trabalho que eu faço é vivência. Né? Eu explico, eu coloco ali na prática e trago também os ensinamentos morais, os valores, né, do alimento. A gente trabalha bastante também com os professores, né, com matérias multidisciplinares. Então, por exemplo, a gente vai falar, o professor de ciências vai falar de fungos. Então, ele fala a parte teórica e me chama para trabalhar para fazer pão. Tá. Então, a gente vai lá na prática, faz o pão, né? E aí eu comento, né, falo dos valores, da importância do fermento, né, da forma que eu tenho que saber dosar o fermento, que o fermento ele pode aumentar. Então, eu faço analogias na nossa vida, né? Então, eu falo de moral, da parte moral. Tá. Né? E nas palestras, a mesma coisa, né? Do sentir. Então, se eu vou falar de um alimento, de algum distúrbio que a gente está passando, a primeira coisa que acontece quando estou com ansiedade, ou eu paro de comer, ou eu como demais. Como demais.
Então, a primeira coisa é alimentação, é nutrição. Então, ele reverbera, o meu sentir, ele reverbera no meu físico. Sim. Então, eu coloco as pessoas para pensarem, né? Então, eu preciso primeiro trabalhar o meu mental. Como eu trabalhar o mental? Vamos fazer meditação, fazer algo que vai me trazer algo Prazer, né? prazer, mudar o pensamento. Sim. O que eu gosto? Fazer uma atividade física, tocar um instrumento, né? Uma leitura, uma viagem, né? Isso, passear no parque, coisa simples, né? Porque então dá também direcionamento, porque precisa realmente entender que nós somos seres integrais, né? Não é só eu sou aqui essa matéria, não, nós somos seres integrais, então tem que pensar como ser integral. Como um todo, né? Como um todo. E quando você tem uma equipe de pessoas que trabalham com a evangelização hoje lá no centro? Sim, nós temos uma equipe de 32 evangelizadores. 32 pessoas? Bastante, hein? Bastante. Que cada sala fica pelo menos 3 evangelizadores, para que também possa ter esse acolhimento. Nós temos hoje uma faixa de 120 evangelizandos, né, frequentadores lá. Tá. Então a gente divide isso para poder realmente dar esse amparo para eles, né? E porque um só na sala fica mais difícil, né? Então com a equipe maior fica melhor. E mesmo porque às vezes a gente tem algum problema, não dá para ir, o outro evangelizador vai, e aí não tem esse tipo de desafio ali naquele momento. Tá. E como que as pessoas chegam para essas evangelizações? Então, a nossa casa, ela tem alguns trabalhos também, né? De acolhimento espiritual. Então, tem um trabalho voltado para crianças, né? De passes, e esses são direcionados para a evangelização, e todos os frequentadores também, que vão, a gente faz algumas divulgações. Então, hoje, na nossa casa, por exemplo, nós fazemos, a gente chama de bom dia, né, ou boa noite. Então, é uma esquetezinha, uma mensagem que a gente monta ali antes da palestra. Tá. Rapidinho, de 5 minutos. Ou a gente faz uma meditação, uma mensagem, uma esquete, um teatro, uma dramatização com uma mensagem de Jesus, né? Para falar da evangelização, para que as pessoas percebam e sintam como é a evangelização que nós trabalhamos, né? Dessa forma, às vezes a gente faz uma pintura e faz uma reflexão dentro daquilo. Tá. Então, nós divulgamos dessa forma. Tá. E aí, quando tem palestras, como que é aberto ao público, as pessoas podem ir lá, costuma ter muita gente, como que a casa hoje trabalha? A casa, eu costumo falar que a nossa casa ela é um hospital, né? Eu costumo dizer que ela não fecha, o hospital não fecha, né? Então, fica de segunda a segunda, todas as noites tem trabalhos. Todas as noites? De terça e quinta à tarde também. Sábado pela manhã é evangelização e domingo pela manhã também tem palestras e trabalhos na casa. Tá. Então ela tem um trabalho bem... Então é muita gente trabalhando. É muita gente que passa, muita gente trabalhando, é muita gente passando. Exato. Nossa, porque para manter toda essa rotina tem que ter muita gente. Muito trabalho voluntário aí, Sim. né? De pessoas engajadas ali. E vocês têm uma liderança lá, que é o presidente da casa. Sim, hoje é o Aderbal. E semana que vem a gente já vai ter uma nova eleição, tá, né? Mas eu digo sempre que ele foi um excelente diretor, porque na pandemia, para levar a pandemia do jeito que a nossa casa, foram uma das poucas que conseguiram continuar o trabalho, manter aberta, porque infelizmente muitos centros espíritas fecharam. É muito triste. E hoje, inclusive, na evangelização, nós acolhemos vários evangelizadores de outras casas espíritas que fecharam, infelizmente. Né? E graças a Deus a nossa casa não fechou e pôde amparar e auxiliar muitas famílias ali. Que legal. Isso é importante, né? Porque a pandemia foi difícil para todo mundo, né? Foi um processo muito doído para todo o mundo, literalmente o mundo inteiro, né? E nem todo mundo conseguiu resistir a esse momento. Desde
questões de cunho espiritual, religioso, com comércio, indústria e muita gente perdeu emprego. Então foi um momento de muita dor, né, para todo mundo, fora as perdas das pessoas que infelizmente desencarnaram, que infelizmente voltaram para casa e famílias ficaram desestruturadas. Então esse amparo, quem conseguiu manter, né, fez um trabalho primordial nesse momento. Extremamente necessário, né? Extremamente necessário durante a pandemia. E para ser um evangelizador, ele precisa passar por uma formação? Então, para ser evangelizador, sim, precisa ter o conhecimento doutrinário, né? Na nossa casa precisa ter o conhecimento doutrinário, mas a gente sempre eu costumo repetir o que a Ângela sempre me ensinou, é amor, em primeiro lugar. Se você não tiver amor, a gente não consegue evangelizar, né? Não consegue acordar cedo, porque não é só ir chegar lá e evangelizar, é preparar a aula, né? Amparar, é isso, saber escutar, que às vezes a pessoa só quer falar, né? Então, exatamente, chegar bem também, né? Bem. Você precisa fazer um trabalho interno, né? Porque se você chegar mal, como que você ajuda, né? Como que você pode amparar alguém, acolher? Se você tá pior, às vezes até que a própria pessoa. Então esse é um trabalho de consciência muito grande também, né? Sim, exato. Mas eu digo que às vezes, todos nós passamos por desafios, né? Não tem ninguém que não passe por dificuldades. Mas quando acontece, parece que vem alguém com a mesma dificuldade, falando, não, tem que ser forte e ajudar essa pessoa. Né? E aí, aquilo pra gente fica pequeno, porque eu falo, não, tem que ser forte, eu tenho que ajudar. E acaba sendo, às vezes, até o mesmo desafio. Não é? É incrível certas coisas que vão acontecendo. Então, são oportunidades mesmo, né? Pra falar, não, ó, você agora vai ter que falar como você vai ajudar o outro. Sim. E uma coisa que eu tava pensando é que vocês atendem pessoas de idades completamente diferentes, né? Se tem um perfil específico ou se tem um grupo que tem mais gente, que chama mais atenção, como que é essa questão? Eu fiquei curiosa em relação a se tem especificidades em cada idade, em cada grupo. Em relação aos evangelizandos ou evangelizadores, você disse? Os evangelizandos. Não, a gente direciona pelas idades mesmo, né? E aí, dentro disso, porque como tem essa metodologia, a gente também tem que descobrir os seus talentos, expandir, para auxiliar também na divulgação do evangelho, para reverberar nele mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu começo a analisar aquele irmão, aquele espírito, então eu vejo que por exemplo, tem uma liderança muito grande, e ele é impulsivo e tal, então tem que trabalhar isso, essa liderança. Então, de repente, ele pode auxiliar dentro da sala, fazendo uma prece, ele que vai conduzir, né? Então, pegar essa energia desse evangelizando e trabalhando ele, aquele que é mais tímido, né? Trabalhar essa timidez, né? Auxiliar para expandir, para auxiliar ele, porque ali ele vai colocar nos outros setores, se ele é assim dentro do centro, ele vai ser na escola, né? Depois crescendo no trabalho. Né? Então, a gente tem que entender as necessidades e trabalhar em cima dessas necessidades. Por isso que não tem aula prontinha. Não tem aquela aula que está formada, fechada, cristalizada. Não. Cada semana, se eu pegar hoje uma aula e guardar e falando que vem, vou dar a mesma aula, não tem como. Porque a turma é diferente. Tem um processo do individual ali, de você entender cada... Muito legal. E tem as pessoas que frequentam, assim, estão lá toda semana, participando das atividades que a casa oferece já há muito tempo. Tem pessoas que começam e estão lá há 10 anos, 20 anos. Sim. Isso é comum na casa de vocês? Sim, muito comum. É lógico que né, não é um número exorbitante, sim, porque, sim, né, mas na própria evangelização tem evangelizando que passou pela evangelização, foi evangelizando ali. E hoje é evangelizador. Então, são esses frutos, porque a gente tem que trazer, né? Eles são o futuro mesmo. Porque tem as necessidades imediatas, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que procura por conta das necessidades imediatas, seja elas quais forem, né? E cada um sabe o peso das suas necessidades, não julgando, mas tem muita gente que quando
passa pelo grande problema, depois se afasta um pouco da questão da espiritualidade e não mantém essa coerência, né, em relação ao seu aprimoramento, a sua evolução, transformação espiritual. Isso a gente vê em todos os lugares, né? Religiões, filosofias, sistemas diferente de fé. Mas vocês têm um trabalho, porque alguns lugares tentam fazer isso, né? De fidelizar a pessoa. Esse trabalho não, é o trabalho do dia a dia, que se a pessoa quiser, ela fica... É muita vontade esse processo. Sim, é que na verdade a doutrina fala isso, né? É o livre-arbítrio. Exatamente. Mas para eu colocar esse livre-arbítrio, eu tenho que colocar as responsabilidades, os comprometimentos assumidos, né? Então eu tenho que colocar ali para os evangelizadores, nós, e para os evangelizandos, que o que eu faço, se eu deixar de ir, eu vou deixar de aprender. Né? Então eu preciso entender que aquele formatinho, né, antes, que vai lá, conta uma historinha e vai embora, como se fosse, né, contar a história para dormir, não, tem que tocar mesmo, né? Então eu preciso conquistar essas pessoas através de Jesus. E de que forma? Hoje a evangelização é formada deles. Nós construímos tudo. Então, por exemplo, vamos fazer o Bom Dia. Quem vai fazer o Bom Dia são os evangelizandos. O teatro vai ser com eles. A harmonização, a música, o coral são com eles. Então, é como esse livrinho, esse projeto que nós temos lá na evangelização. Quando a história toca naquele evangelizando, né, e de forma que modificou algo nele, pode virar livro, pode virar uma história. Entendi. E esse foi o nosso primeiro projeto, que a diretoria, né, nos apoiou bastante, e foi na pandemia, olha só. Na pandemia nós fizemos videoaulas, até a Paula, que estava aqui, né, veio aqui, ela que deu essa ideia, vamos mandar vídeo agora? Eu falei, nossa, que boa ideia! Então a gente foi dividindo, cada semana uma sala foi falando da evangelização e foi dando aulas, né, para que fizessem em casa as atividades, e uma das atividades foi o plantio. E aí um aluno fez o plantio, tocou e ele sentiu aquela florzinha, aquela plantinha, né? E aí virou história. Então aí a gente colocou aqui, e o livro é distribuído gratuitamente para os frequentadores da evangelização, e a gente distribui junto com o livro uma semente para que ele possa plantar e sentir, porque não adianta só ler. Né? Não é para ler, para sentir. Então, todo o trabalho é de sentir aquilo que a gente está colocando. Você consegue só mostrar a capa pro pessoal? Sim. Que eu acho que é legal. Aqui. Esse é o nosso primeiro projeto. Aqui. E aí a pessoa que for lá na casa de vocês e participar do processo, ela... Isso, a gente já fala sobre esse projeto, pede para plantar, ler o livrinho, plantar a sementinha, a gente acompanhar e entender. Às vezes, a plantinha nasceu, né? O que era aquela plantinha? Né? O que era a sementinha? Ai, tia, ela morreu. Por que será que ela morreu? Vamos refletir um pouquinho, né? Será que você colocou muita água? Né? Então a gente traz analogias, às vezes a gente também ama demais, fica muito preocupado e quer regar demais. Então eu posso sufocar, né? O excesso. O excesso. Será que eu não esqueci de colocar no sol? Deixei ela muito perto de mim? Então não é só isso, é analisar, é refletir dentro de todo o trabalho. Sim. E não é minha área, mas acho que isso traz para a pessoa um conhecimento muito melhor, né? Porque é o aplicado, né? É o pra aplicado. Pessoa aquilo vai ficar mais, sim, né? Acho que você entende melhor isso. Né? Fica uma coisa mais verdadeira, né? Porque você acaba executando algo que você não só leu, mas como você introjeta, né? A compreensão do processo, acho que de uma forma mais efetiva, quando você consegue instrumentalizar aquilo que você está tendo como objeto de conhecimento. Então, eu acho que é uma forma bem legal de educar, né, de levar para as pessoas um processo de transformação, e é vital, né, nos dias de hoje. Agora, Viane, me fala uma coisa. Como que é assumir a responsabilidade de coordenar, né, esse trabalho,
porque a gente sabe que esse bastidor dá muito trabalho, literalmente. As pessoas não têm ideia, às vezes elas chegam, seja qual for a religião, templo, terreiro, sinagoga, mesquita, seja o local sagrado que for, existe uma preparação, né, para receber as pessoas, todo esse carinho, essa organização. E como que foi você assumir essa responsabilidade? Porque tem o cuidar de você também, né? Porque às vezes a gente acaba cuidando tanto da casa, do processo das pessoas, e a gente não pode esquecer que a gente tem que estar bem também. E como que foi para você assumir essa responsabilidade como uma missão, um trabalho, enfim? Como que você lida com isso? É desafiador, porque os bastidores, como você falou, né? É muito trabalho, mas eu enxergo como oportunidade. Porque isso é evangelizar espírito. Então, eu estou me evangelizando. É a oportunidade que foi me dada para eu aprimorar. Mas eu falo que às vezes eu falo, gente, o que eu estou pensando, né? Olha, já veio essa ideia, então vamos fazer. Aí eu arrumo uma equipe maravilhosa que acompanha e fala, vamos fazer. E quando a gente está vendo, a gente está com um trabalho enorme. Então, dentro da evangelização mesmo, de sábado, a gente tem esses bons dias, a gente tem um teatro só com evangelizadores, que a gente vai estar, inclusive, nós apresentamos no Dia das Crianças, e vamos reapresentar lá no Padre Bento. Tá. Padre Bento no teatro. No teatro, tá. Isso. Ainda não temos a data, né? Porque eles passam com um mês de antecedência. Tá. Mas para divulgar mesmo a doutrina, né? Porque o teatro espírita é tão pouco divulgado, né? E hoje, graças a Deus, ainda está aumentando um pouco mais. Então, a ideia é essa, de colocar para todas as idades, né? Aí tem esse projeto, e aí tem outro. Então, a gente vai tentando colocar. A ideia, por quê? Porque eu não trabalho sozinha. Claro. É equipe. Então, vai fazer o livro, quem vai desenhar? Alguém que tem esse talento na evangelização. A história também, a gente vai dividindo, eu vou só coordenando. Tá. Mas ideias a gente vai surgindo, a gente vai tentando colocar, porque é muito importante. Sim. Né? A gente acolher o outro, é lógico, a gente vai filtrando, claro, né? E vai colocando, não, isso até aqui é legal, vamos colocar tal coisa, né? E vai temperando ali, e aí quando vai ver, aquele bolo tá maravilhoso, né? E você acha que algumas das ideias é inspiração espiritual, que vem ali, a pessoa às vezes também nem tem talvez a total dimensão, mas muita coisa vem espiritual, né? Sim, com certeza. Não é uma coisa porque eu falo, não tem como vir tanta ideia assim só da minha cabeça ou da cabeça de toda a equipe. Vem muita coisa de inspiração, sim. Tá. E você hoje tem algum trabalho mediúnico específico seu que você faz? A gente trabalha na casa. A casa tem os trabalhos mediúnicos e hoje eu sou médium psicofônica, né? Então eu trabalho com a psicofonia na casa. Na casa. Que na casa tem 2, da passistas e psicofonia. Tá. E para ser evangelizador, a gente precisa também trabalhar a mediunidade. Tá. Né? Então, aí tem que ver uma qual coisa, que é. Tá. Porque é assim, a mediunidade é um trabalho de caridade, de auxílio. Isso. Mas eu preciso equilibrar a minha mediunidade, porque, como a gente está falando, é uma comunicação. É uma comunicação. E se eu não trouxer, né, essa comunicação no lugar certo, né, semanalmente ali, ter esse compromisso, eu posso desequilibrar a minha vida em todos os setores. Então, a mediunidade é para mim. Não é somente para o outro. Eu vou lá bater cartão, vou trabalhar a mediunidade, cumprir meu trabalho. Não é isso. Eu trabalhar a minha reforma íntima, porque ser médium é trabalhar a reforma íntima, é ser uma pessoa melhor, para poder contar a espiritualidade, contar com o meu trabalho. E eu realmente ser um médium ali para trazer a melhor comunicação. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, porque já perguntaram aqui no canal, e eu acho que é legal você esclarecer. O que é a mediunidade psicofônica? Porque nós que lemos, estudamos e discutimos isso, a gente entende o que é. Mas há muita gente que assiste o programa não tem essa familiaridade ou nunca participou de um centro, de um espaço. Seria legal você explicar para as pessoas. Porque
porque já perguntaram aqui no canal. Então, a mediunidade da psicofonia, eu vou explicar de uma forma bem simples. Claro. O médium, ele serve mesmo como um meio de comunicação ali. Um instrumento. Então, ele precisa também estudar para poder saber lidar com essa energia. E o espírito, ele se aproxima, ele não toma o seu corpo. Claro. É assim que a gente entende. E aí ele comunica através do pensamento e a gente fala, né, através, né, da nossa voz, aquilo que ele tá trazendo. Então, o estudo vai fazendo a filtragem também, né, porque às vezes tem espíritos, né? Exato, né, a gente vai trazendo esse equilíbrio e amparando, porque a psicofonia é para auxiliar esse irmão que está em desequilíbrio, que é um irmão, ele precisa de auxílio, de amparo. E trazer Jesus para ele naquele momento. Tá. Então, a gente fala que é um trabalho de amor, porque espíritos são nossos irmãos. Então, a gente tem que estar sempre auxiliando, sim. Tá. Né? Não julgando. Entendi. E o trabalho é um trabalho voluntário? Sim. Hoje, o trabalho de todos vocês na casa é um trabalho voluntário, desprendimento de tempo, de dedicação... e isso traz muita satisfação pessoal também, né? Sim, por isso que tem que ter muito amor, né? Tem que ter muito amor, porque você tá doando o seu tempo, né? E o tempo não é só no sábado, é durante a semana, isso. Né? É estudando, mas é o que a gente falou aqui, né? É para nós, em primeiro lugar. Então eu tô evangelizando a mim primeiro. Aí é a oportunidade que eu tenho de me colocar para auxiliar o outro. E eu percebo, você já deve, não sei como que foi a sua experiência pessoal em relação a isso, não é todo mundo que entende esse desprendimento, né? Porque às vezes é uma viagem, é um passeio, é uma festa, e você fala, não vai dar. Por quê? Porque eu estou no centro, eu estou na igreja, eu estou, enfim... E as pessoas que têm essa devoção, esse trabalho voluntário, essa postura proativa em relação ao outro, às vezes são questionadas dentro da própria família, né? E você já passou por isso? Sim, muitas vezes, né? Acaba deixando realmente de ir em festas, viagens, por conta, mas hoje em dia a minha família é bem compreensiva, já sabe, a Viviane é o centro em primeiro lugar, né? Mas eu não deixo de estar, porque a gente precisa também, claro. Né? Cuidar Dá para conciliar, né? Sim, e eu também tenho um parceiro que é muito compreensivo, né? Ele tá sempre comigo, então isso também ajuda bastante. Sim, eu não tenho dúvida, eu acho que esse caminhar juntos, né? E de muito respeito, eu conheço casais que, inclusive, ambos são de religiões diferentes, né? Quando há tolerância, compreensão, respeito, e aquilo que une é o amor de fato, passa por cima de algumas questões, né? Inclusive depois que vem filho, né? Para que caminho vai seguir? São pontos assim que tem que ser pensado, discutido, conversado, né? Ainda mais, como eu disse, no Brasil, que é um país extremamente eclético, né? Na sua cultura, na sua formação, desde a nossa miscigenação, do sincretismo religioso. É um país onde não tem por que não ter tolerância, né? Exato. Como não ter tolerância num país como o nosso, né? Não dá para entender isso, né? Tem alguns lugares do mundo que você até compreende um pouco por conta da própria formação histórica e etc. Agora, o Brasil é um país absolutamente miscigenado, né? Sim. Em todos os seus aspectos. Exato. Né? A gente vê muito, eu acho muito legal, porque lá o nosso centro... Na própria evangelização, vamos falar primeiro da evangelização. Tem famílias que são de pais separados, mas existe essa compreensão, eu acho muito bonito. Às vezes o pai é espírita, a mãe não, mas leva na evangelização, né? Então isso é muito legal, acho que a gente já vê logo ali a união, né? O entendimento desse casal. E aí tem os nossos cursos também da casa, a casa tem cursos, né? Durante a semana, e também acolhe muitos de outras religiões para conhecer a doutrina. Isso é muito comum, né? No espiritismo, sim. Né?
Então a gente acolhe várias religiões dentro ali. Eu não cuido dessa parte, né, dos cursos, mas eu conheço muita gente e é muito legal, porque todo mundo vai aprendendo, né? Tá. E esse respeito mesmo. Então a doutrina traz esse respeito, né, e os valores das religiões, né? Tá. E os cursos são bem variados. As temáticas, é claro, tem uma linha, né, específica ali. Ali os cursos da casa, eles seguem o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Tá. Então a gente segue realmente ali, né, esses 2 livros básicos. Tem alguns livros também do Chico que eles colocam, e a gente chama de C1, C2 lá no nosso centro. E o curso dura 3 anos. 3 anos? 3 anos. E então é o curso doutrinário mesmo. Legal. É o curso doutrinário para todos. Então todos que ingressam lá, a gente sempre instrui para estar fazendo essa formação. Inclusive os evangelizadores. Tá. A gente está sempre estudando, né? Os evangelizadores têm o estudo da evangelização de espíritos, que é esse aqui, que a gente faz online. Tem de quinta-feira aqui, lá em Sacramento, a Alzira, que é a sobrinha neta do Eurípides, ela grava também ao vivo, no YouTube, e ela faz o estudo da evangelização de espíritos, e a gente sempre está acompanhando, né? Então, tem vários outros cursos dentro da casa que a gente também indica para estar fazendo, porque tem que estar sempre estudando mesmo. Claro. Esse curso de 3 anos, vocês costumam ter uma adesão boa e as pessoas permanecem no curso? Porque qualquer formação, a gente sabe que começa, hipoteticamente aqui, né? Começa com 20 e termina com 5, né? Como que vocês entendem isso? Vocês devem discutir isso, né? Então, eu vejo, eu não acompanho muito porque não é assim. Não é o meu setor ali. Mas a gente percebe, eu fiz várias vezes o curso e sempre acontece do curso encher a sala, no começo, e depois vai diminuindo, quando vai ver, no finalzinho tem menos, né? Sim. O grupo está bem menor. Mas isso é comum até na faculdade, né? Tudo. Porque é o tempo de cada um. Eu falo que é o tempo de cada um. Às vezes a gente começa um curso, seja na faculdade, num curso doutrinário, religioso, e aí não reverbera em mim. Enquanto não reverberar em mim, não tocar, não sentir aquilo, não ter sentido para mim, eu vou largar. E tem também, querendo ou não, as coisas da vida, né? Também hoje tem eu consigo, dia. Amanhã eu tenho um trabalho que é diferente, uma pós, algo que eu tenho que fazer e que me tira daquele horário. Então são coisas que a gente sabe que interferem. Sim, tem muitas coisas, né? Que pode acabar desviando mesmo, né? E tá tudo bem, né? No tempo certo e vai volta acontecer. Depois, volta depois, tá tudo bem. Recomeça. Todo mundo recomeça, porque como a gente tá falando, tudo tem o tempo de cada um. Né? Não deu ali, eu vou ter outros compromissos. Eu recebi uma proposta, não vai dar. E a gente precisa trabalhar. Ou até muda também, né? De região. Muda de região. Então, são necessidades que também nós precisamos, né? Acolher aí, trazer. Então, no momento certo, retoma, né? Tá tudo bem. Tá. Hoje, a casa de vocês, seria legal você falar o local, né? O endereço, até porque as pessoas que estão nos assistindo, elas podem de alguma maneira serem despertadas, né, para frequentar, para conhecer o local. Acho que seria bem legal você falar onde ela fica, algum ponto de referência, né? Fica em Guarulhos mesmo. Isso, ali no Gopouva, ao lado do Flamenguinho, do Teatro Padre Bento. Tá. Fica na rua Francisco Futi, número 1. Sede, a gente chama de sede, Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Tá. Então, todas as noites, das 7 às 8 horas, tem trabalhos lá na casa, tem acolhimento, nós temos a fluidoterapia, temos trabalhos espirituais, cursos doutrinários, e de terça e quinta à tarde também, das 2 às 3, das 14 às 15, e sábado é a evangelização das 9 às 10h30, e domingo das 9 às 10 também tem o trabalho da casa. Ou seja, vocês oferecem várias possibilidades, né? Não só de horário, de dia, de cursos. Cursos tem também de domingo, tem de sábado à tarde, tá. Durante a semana, tem muitas opções.
Eu vou aproveitar, em janeiro vai ter a abertura dos cursos, então fica aí para quem quiser, né? Aí as pessoas se inscrevem, né? Exato. Inclusive você pode mandar pro Leandro, né, que é o nosso produtor. Se você quiser depois, manda direitinho as datas, que a gente também divulga aqui a abertura do curso de vocês, porque eu acho que é muito válido a gente poder divulgar isso e levar para as pessoas essa possibilidade de transformação, né? De buscar um local que a gente sabe que é sério. Lá vocês estão há muito tempo, né? Mais de 40 anos tem a casa. Sim, a casa foi fundada há mais de 40 anos. Foi um grande desafio, porque eles levantavam de dia e quebravam à noite. Né? Mas hoje a gente vê que realmente teve um amparo muito grande, e temos até hoje, graças a Deus, um amparo espiritual também, né? E bem solidificado, porque a gente vê de acordo, né, do tamanho que ficou o SED e também dos trabalhos que a gente oferece ali como pronto-socorro, né? A casa não para. O prédio é grande ali, o prédio né? É grande, o espaço ele é grande. E quem que começa ali? O projeto ali? Quem que foi que pôs a pedra inicial ali? Então, eu conheci o seu Hélio e a dona Elisa, né? Que são os fundadores. Teve outras pessoas, mas que eu acompanhei mais de perto. A dona Elisa ainda está lá com a gente, firme e forte. Eu falo que ela é nossa matriarca, né? E eles que sempre levaram firme e forte ali o centro, e não é fácil, a gente sabe que, né, colocar ali e manter, né, por tantos anos não é fácil, né? Que vive de doações. Vive de doações. E hoje, inclusive, a gente tem outros projetos sociais que a casa oferece, como atendimento psicológico, odontológico, acolhimento para as gestantes, inclusive as gestantes lá da evangelização, elas participam também de um projeto, a maioria, né? A Bebês no Ventre, que é a sala das gestantes, é para todas as gestantes. Mas essas mãezinhas também participam do projeto lá da casa, que chama Mamãe Bebê. Então, eles acompanham, né, a gestação, auxiliando com cesta básica, com o enxovalzinho do bebê, né? Então faz todo esse amparo também aí com essas mãezinhas. Salvo engano, foi a Paula que comentou esse projeto com a gente, foi, né? Isso mesmo, ela é coordenadora desse projeto. Ela tem mais propriedade para falar. Foi bem legal, porque ela citou uma especificidade do projeto que é desde o ventre materno, né? Exato. E é um trabalho muito sensível, né? Que é feito, o acompanhamento, se eu não me engano, ela falou que é até o 6º mês da criança, né? Exato. Para começar um novo grupo ou novas gestantes, né? Eu me lembro bem que ela falou desse projeto e chamou bastante atenção, porque é um grupo de pessoas que precisa de muito amparo e nem sempre é visto pela sociedade, né? A gente costuma ver com muita naturalidade uma garota gestante, uma pessoa na rua, né? Mas ela tem várias necessidades pessoais. Exato. E a gente sabe que é muito falho, né, no nosso país, uma série de serviços aí para as pessoas mais carentes. E eu achei esse projeto muito, muito interessante mesmo. De verdade, vocês estão de parabéns, porque é um grupo que é muito invisível aí para a sociedade, né? E é legal que a gente faz essa união, né, com esse projeto, com a evangelização, porque aí elas lá na evangelização, a gente também traz, a Paula até traz exatamente nesse grupo, divide a aula com orientações na área da saúde, trazendo profissionais para orientar essas mãezinhas, porque muitas vezes elas não têm, né, esse amparo. E a outra parte da evangelização, que é evangelizar o espírito, né, Sim. do bebezinho dela, né, falar desse acolhimento, como que é ser mãe, trazendo os ensinamentos de Jesus ali, né, dos valores. Sim. Então é um trabalho bem bonito mesmo. E o que chama bastante atenção também, porque esse período, a maternidade em si, ela é muito romantizada, né? E aí muitas vezes a mulher ela tem até dificuldade de falar, eu tô passando por um problema, não tá sendo tão bom assim,
porque fácil, né? é tão fácil, porque a sociedade fala assim, não, você tem que ser perfeito, né? Você tem isso dentro de você e você tem que saber o que você tem que fazer. E não é bem assim, né? A gente sabe que é um processo muito romantizado. Então é interessante isso porque ela acaba tendo um lugar muito seguro, né? Onde ela pode contar não só pro cuidado da parte física, da parte da gestação mesmo, mas do Emocional, emocional, né? Exato, elas gostam bastante de conversar, né? É. Então ali elas têm quem ouvir, que às vezes exatamente não tem quem, né, escutar ali, então de também, né, trazer esse acolhimento. E aí até tem bastante profissional da saúde que também traz essa visão, né, dessa parte de auxílio, né, dessas necessidades dessas mãezinhas, às vezes quer falar, de que forma, tem psicólogos, e a gente agora, a Paula tem convidado do próprio grupo da evangelização. Então é como a gente está falando, um vai ajudando o outro dentro de nosso grupo das próprias mesmo, experiências. Exato, porque é trazer os talentos, né? É trazer aquilo que você tem de bom para dividir com o outro. Infelizmente, muitas dessas garotas já vêm de famílias disfuncionais, que carece de alguns exemplos positivos, né? E eu acho que esse trabalho acaba mostrando que há outras possibilidades e outros caminhos também, né? Exato. Então, e para aquela criança, aquele espírito que está por vir, que na verdade já está, mas está no ventre materno, é um novo, né? Pode ser muitas coisas, pode transformar esse mundo, né? Exato. Então, e a ideia é evangelizar e continuar na evangelização, manter lá. A ideia que sempre legal. é essa. Legal, um projeto que te achou bem legal, né? Quando a Paula comentou. Inclusive, agradecer a Paula pela indicação, né? Foi bem legal mesmo ter indicado você para poder aprofundar esse processo que a gente está discutindo aqui, que é a evangelização, que é tão importante, né? Levar para as pessoas esse tocar, né? E aí vem o livre-arbítrio, a perseverança de cada um e as suas experiências, né? Viane, fala uma coisa para mim sobre a sua visão, né? Seus estudos, sua experiência espiritual, sua caminhada, né? Que é individual, mas ela se amplifica no coletivo. Como que você interpreta o conceito de Deus e tempo? O tempo urge, né? Eu falo que o tempo a gente tem que... É um presente, o tempo é muito valoroso para nós. Então a gente tem que valorizar esse tempo e tentar fazer o melhor. Deus nos fez perfeito. Por que eu não vou fazer o que eu tenho que fazer na perfeição também, no melhor que eu posso dar, né? Então se Deus está me dando presente, que o tempo hoje para mim é a oportunidade da reencarnação, então eu tenho que fazer o melhor hoje aqui, retribuindo esse presente que Deus está me dando. Legal. A gente já tá chegando agora no final, e agora eu queria pedir pra você mandar uma mensagem pra quem tá ouvindo ou quem tá assistindo a gente. Eu vou falar a mensagem do professor Eurípides. Educar para amar e amar para transformar. Eu acho que essa é muito tocante e reflexiva para nós, né? A gente tem que educar sim, mas educar com reverberando esse ser, trazendo, né? A reflexão ali para aquele ser, para que realmente toque o amar, para que alinhe nas leis divinas, né? As nossas dificuldades, tudo aquilo que é necessário para eu crescer e aproveitar melhor a minha reencarnação. Legal. Eu concordo plenamente, né, que não há como educar sem amor, né? Não há. Você pode ter milhões de dificuldades cognitivas, uma série de questões, mas se você for tratado com amor, você abre janelas que são possíveis, você construir até atalhos para chegar naquele conhecimento, e a gente vê isso muito, né? Quando você é tratado com carinho, com respeito, você passa a existir. Então o amor é a chave para todas as grandes transformações. E é simples, né? E parece que a humanidade teima tanto em não querer entender isso, né? E nós, enquanto sociedade, civilização, a gente não aprende isso, né? Tanto aí tem guerras, violência, e é tão difícil, né?
mas vamos continuar pregando aquilo que nós acreditamos, que é o amor universal. Viviane, esse momento agora é seu. Você pode falar das suas redes sociais, do seu trabalho, também como nutricionista, fica à vontade. E mais uma vez também a casa, né, o endereço, pode usar desse momento agora para você. Então eu agradeço aqui o convite, foi muito bom esse bate-papo e que, como você falou, né, que eu espero acolher mais pessoas lá no nosso centro, para que eu aprenda e aprendamos juntos a amar, né? Porque isso é amor. E eu vou deixar, então, as minhas redes sociais. Instagram, Vivi_Nabeshima. Eu coloco algumas coisas de nutrição. Né? Legal, porque daí a gente vai colocar aqui na descrição, né? Eu estou montando ainda o meu perfil de Nutri, porque, na verdade, eu trabalho o meu principal como representante, né? Ah, tá. De alimentos? Não. Com moda. Eu represento uma empresa têxtil. Bem eclética você, né? É nutricionista, trabalha com nutrição, mas também trabalha com a indústria têxtil. Mas eu digo que também tá ali porque tem a ver com arte. E a arte, né? A moda fala de arte. Que é desenvolvimento, né? E também fala de autoestima. Sim. Então trabalha tudo, então tá tudo evangelizando, tá tudo ali também, né? A gente aprende um pouco de tudo. Tá. Tudo faz parte. Então repete o Instagram para nós. É Vivi_Nabeshima. Tá bom, legal. E quem, obviamente, se interessar, né, por tudo que você narrou para nós, todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem lá na casa de vocês, é só procurar, né, por vocês lá no endereço que você citou. Depois a gente vai colocar aqui também na descrição. E também pelas redes sociais, né? Se alguém quiser. Sede Discípulos do Evangelho. Acompanhem lá, nós temos dicas da evangelização. Legal. Semanalmente. Nós temos algumas mensagens também da evangelização. Acompanhem também as redes, porque tem bastante material lá legal para estar trazendo aí as reflexões no nosso dia a dia. Legal. E eu quero agradecer a Paula, que indicou aqui a Viviane. E olha como que eu não me esqueço das coisas. Eu vou indicar também a tua editora, que é a Gurgel, né? Que tem lá seus livros também publicados e psicografados, né? Que a Paula fez esse trabalho e faz esse trabalho. Então também estou indicando lá a editora, que o marido dela, o Magno, também não esqueci o nome do marido, né? Que está sempre do seu lado aí, que eu fiz uma piada aqui no dia do programa, né? Mas, enfim, as pessoas que vêm aqui, a gente acaba depois fazendo amizade, sabendo onde está lá trabalhando, onde, né, vem desenvolvendo um trabalho muito legal. Eu acho que o programa também tem essa proposta, né? Poder unir e conectar pessoas que lutam pelo amor universal, né? E que lutam por uma sociedade melhor, mais equilibrada, e assim vai, né? Bem, então estamos aqui finalizando mais um 1818. Eu quero agradecer profundamente a sua audiência, a sua participação, ela é sempre fundamental para poder não só privilegiar o programa, mas dos nossos convidados. A gente está encerrando o ano, né? Um projeto que começa aí lá na verdade ele começa a ser idealizado muito antes, mas efetivamente no dia 24 de julho de 2023, e a gente já está chegando aí no episódio 50. Então são passos importantes para um processo de construção ideológica que é levar até você essa ideia de uma sociedade que haja mais amor, né? E para isso a gente precisa se unir e falar mais disso, né? Então, muito obrigado. E é claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal. Isso é fundamental para nós. Se inscreva no nosso canal. Compartilha muito em todos os grupos que você faz parte, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a tudo isso que a gente fala aqui, né? E eu acho que isso é um papel importante para edificar uma sociedade melhor. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu desejo a vocês muita, muita e muita luz. E um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio.